Graça e paz, amados irmãos, em nome de Jesus, estou aqui para mais uma ministração sobre autoridade espiritual, tendo como fundamento o livro de Efésios. Essa ministração é a segunda parte. A primeira você pode encontrar no meu canal Edson Pires. Então é importante para você entender essa segunda parte aqui da ministração. É fundamental que você assista primeiramente a primeira parte, a autoridade espiritual, tendo como fundamento na palavra de Deus o livro de Efésios. Quero mandar um abraço para todos os meus discípulos, líderes, pastores e também um abraço para todos os alunos que estão participando do curso Autoridade do Crente na Batalha Espiritual. Amém? Então vamos à ministração. Mas antes, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos lá. No capítulo 1 de Efésios, encontramos 9 princípios de autoridade. Eu já falei dos 4 primeiros, que está no vídeo, na parte 1, você pode encontrar no meu canal, como eu já falei. E hoje, nessa parte 2, eu vou falar dos 5 princípios restantes, sobre autoridade espiritual. Bom, assim como no primeiro vídeo, eu fiz essas 4 perguntas e estou fazendo novamente nesse segundo vídeo. O que é autoridade espiritual? Você é uma autoridade espiritual? Qual o texto bíblico que garante que você é uma autoridade espiritual? Em que situação você usou essa autoridade espiritual? Bom, o objetivo desse vídeo é que no final você possa responder a essas 4 questões. Então vamos começar. Vamos ao 5º princípio. Só lembrando que os 4 primeiros princípios estão na parte 1, que está no meu canal, tá bom? Edson Pires. E vamos começar daqui do 5º princípio. Que princípio é esse? Ele nos deu sabedoria e prudência. Texto, Efésios 1:8. Que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Então, uma autoridade, ele tem que usar da sua sabedoria e da prudência que Deus nos deu. E o que é sabedoria? Sabedoria, muitas vezes, é indicativo de uma pessoa instruída, que tem muito juízo, bom senso e se comporta com retidão. Então olha só, nós somos uma autoridade espiritual, Nós somos autoridades. Então, quais são os princípios da sabedoria? Buscar a instrução, como nós estamos fazendo agora com esse curso, ter juízo, ter bom senso e ter um bom comportamento. A sabedoria é uma das características mais mencionadas a respeito de Deus. Deus é classificado como onisciente, ou seja, sabe ou conhece todas as coisas. Se nós somos uma autoridade de Deus, então nós temos que ter essa característica, porque Deus sabe, conhece todas as coisas. Em Romanos capítulo 11, versículo 33, diz assim: ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Paulo tinha uma intimidade tão grande, uma autoridade tão grande, que ele falou que a sabedoria de Deus é uma riqueza profunda. É insondável, porque como autoridade ele buscava essa riqueza, ele buscava essa profundidade, e aí ele chega a essa conclusão: quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos. Como é bom buscar a sabedoria do Senhor. Bom, em 1 Reis capítulo 4, versículo 29 ao 30, diz assim: e deu Deus a Salomão sabedoria,
e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os orientes e do que toda a sabedoria dos egípcios. É bom a gente analisar uma coisa com esse texto. Salomão, ele não foi reconhecido por ser um grande guerreiro, por ter vencido muitas guerras. Salomão não foi reconhecido pelo que ele tinha, pela riqueza que ele tinha, pelos territórios que ele tinha. Não. Quando se pensa em Salomão, se pensa logo em quê? Sabedoria. Então, olha só. Uma das características das pessoas que têm autoridade é a sabedoria. Então, nós temos que ter essa característica na nossa vida. Então é isso que nós devemos primeiramente buscar, a sabedoria. E aí as pessoas vão ver que a nossa autoridade não está na nossa força, não está no nosso trabalho, não está por ser um grande pregador, um grande músico, não é? Um grande levita, um grande pastor, um grande bispo. Então as pessoas vão ver que nós temos autoridade quando temos sabedoria. Em Tiago capítulo 1, versículo 5, diz assim: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. O texto está dizendo que se algum de nós tem falta de sabedoria, nós devemos fazer o quê? Pedir a Deus. Então não tem essa desculpa, de dizer, mas eu não sou sábio, mas a sabedoria é só para o pastor Edson, a sabedoria é só para fulano de tal. Não, se você tem falta de sabedoria, ele dá a todos, liberalmente, ele dá a todos. Então, alunos do curso Autoridade do Crente, todos vocês aí que estão me assistindo neste momento, essa ministração, peça sabedoria a Deus. O texto é bem claro. Peça a Deus que a todos dá liberalmente. Então seja reconhecido com uma autoridade de sabedoria. O quinto princípio diz que Deus nos deu sabedoria e prudência. Nós já vimos a sabedoria, agora vamos ver o que é prudência. Prudência, característica de quem se comporta de maneira a evitar perigos ou consequências ruins, que demonstra ou age com paciência, ponderação e calma. Então, você como autoridade espiritual, você tem prudência? Quais são as características dessa prudência? Vamos ver novamente? Se comporta de maneira a evitar perigos. Então, uma autoridade, ele evita perigos, consequências ruins. Demonstra ou age com paciência. Você tem paciência? Você é uma pessoa ponderada? Você é uma pessoa calma? Então, se você não tem essas características, é bom você buscá-las. Olha o que diz em Provérbios capítulo 5, versículo 1. Filho meu, atende à minha sabedoria. Inclina o teu ouvido à minha prudência. Sabedoria e prudência. Em Provérbios capítulo 8, versículo 12, diz assim: Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Então, mais uma vez aqui o texto falando sobre as duas coisas que tem que andar juntos: sabedoria e prudência. Pastor, eu estou buscando a sabedoria, mas eu não tenho paciência, eu não tenho ponderação, né? Eu não tenho um bom comportamento, eu não me comporto de certa maneira, eu não tenho calma. Então, sabedoria e prudência têm que andar juntos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 diz assim: Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então, olha só, um dos princípios da sabedoria, os princípios da sabedoria e da prudência é saber que você pode fazer todas as coisas,
Mas se você usar a sabedoria e a prudência, você sabe que nem tudo te convém. Para uma autoridade espiritual, nem tudo nos convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Olha, uma autoridade, ela não é dominada. Uma autoridade, ele domina com autoridade, com sabedoria e com prudência. Em Provérbios 24, versículo 6 diz assim: com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. Então olha que coisa interessante. A prudência, ela tem que ser tomada, né, na guerra. Mas como é que a gente pode alcançar essa prudência? Buscando conselhos. Busque conselhos com quem tem experiência na guerra, na batalha espiritual. Busque conselhos antes de você entrar numa guerra. Busque conselho com seu pastor, com seu líder. Busque a prudência, a sabedoria e o entendimento. E que medidas de prudências são essas? Bom, eu tenho que vigiar e orar. É uma medida de prudência. Eu tenho que estudar o inimigo, quem é o inimigo ou os inimigos espirituais que eu estou lidando. Quais são as armas deste inimigo? Buscar conselhos, buscar revelação do que está oculto. Em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 14, diz assim: e Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Então nós temos aqui um exemplo de Davi. Davi era interessante como é que ele ia para a guerra. Davi tinha um exército que não perdia para ninguém, mas ele só ia para a guerra, ele só ia para a batalha depois que ele falava com o Senhor e o Senhor lhe dizia: vai que eu sou contigo, essa guerra já está vencida. O que Davi buscava? Ele buscava sabedoria e prudência. Ele não confiava só no seu exército. Ele não confiava na guerra anterior. Ah, porque eu venci uma guerra anterior, essa eu vou vencer também. Tem muitas pessoas que tentam a Deus. Tem muitas autoridades aí tentando ao Senhor. Antes de você entrar numa guerra, você tem que buscar se conduzir com sabedoria e prudência. Vigiar e orar, estudar quem é o inimigo, as armas, buscar conselhos, revelação. E aí Davi vencia todas as guerras dele, tanto físicas quanto espirituais. Sexto princípio: ele nos revelou a sua vontade. Olha que bênção! Ele nos revelou a sua vontade. Em Efésios capítulo 1, versículo 9 diz: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Bom, gente, mas que mistério é esse que ele revelou? O que é o mistério da sua vontade? Bom, é algo que está escondido. Mistério é algo que está escondido. Algo que ninguém sabe o que é. Por isso é mistério, não é? A não ser o detentor do mistério. Quer dizer, só Deus sabe o mistério. A vontade de Deus também é um mistério que está oculto nele, e desse modo somente ele pode revelar. Bom, aqui a gente fica assim, mas será que foi revelado ou será que não foi revelado esse mistério, já que esse mistério está com ele? Olha bem para o texto. Ele já nos revelou o ministério. Aliás, o mistério. Qual o mistério da sua vontade? A vontade de Deus foi revelada em Cristo. Então nós temos que olhar para Cristo para entender o mistério que estava oculto em Deus. Em Efésios 1:10 diz assim: isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas. Então preste atenção.
A vontade de Deus foi revelada em Cristo. E Cristo nos revelou os mistérios celestiais e os mistérios terrenos. Lembra do vídeo da parte 1 que nós falamos sobre lugares celestiais, sobre lugares terrenos, não é? Então já foi revelado esse mistério para nós. Em João capítulo 10, versículo 30, confirma que o mistério que estava antes com Deus, Deus revelou para Cristo e Cristo nos revelou. Em João capítulo 10, versículo 30, a gente pode entender que em Cristo Jesus esse mistério foi revelado. E Cristo nos revelou. Eu e o Pai somos um. Olha só que bênção. Em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Jesus aqui ele está dizendo que ele tem toda a autoridade no céu e na terra para fazer o quê? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse mistério é maravilhoso. Sabe por quê? Olha o nível de autoridade que nós temos. Amados, nós vamos batizar pessoas em nome de Deus. Essa autoridade não é para todo mundo. Esse mistério que antes estava escondido foi revelado em Cristo Jesus e foi nos dado. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Entenda isso. Quem você é. Do céu para a terra, quem você é? Você é uma autoridade. Quem te deu essa autoridade? Aquele que tem autoridade no céu e na terra. Ele está garantindo para que nós possamos fazer a obra do Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando a guardar todas as coisas que Ele tem ordenado para cada um de nós. E Ele não só nos deu a autoridade, mas como Ele permanece conosco todos os dias nessa obra. Olha só que bênção, gente. Que mistério que foi revelado para nós em Cristo Jesus. Ele conquista a autoridade, Ele nos dá a autoridade para que nós possamos continuar a obra que Ele fez. A obra que Ele iniciou está em nós. Sétimo princípio. Ele nos selou com o Espírito Santo. Glória a Deus. Em Efésios capítulo 1, versículo 13, diz: Em quem também vós estáis, e depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Bom, vamos entender esse texto aí, que é para a gente tomar posse da palavra com autoridade, tá bom? Vamos entender o que é selar. Então, selar é atestar que a carta ou outro documento oficial eram verdadeiros. O rei ou outra autoridade selava, ou seja, marcava com seu anel. Bom, quando a gente pensa em selo, a gente pensa nos envelopes, né, que ainda se usa, né, ali pelo correio, aquele selo de papel que dá autenticidade, a carta, né? Bom, mas nessa época não era esse selo de papel. Nessa época era uma cera quente que era colocada para fechar a carta, e enquanto ainda estava quente, o remetente
imprimia com seu anel, que tinha a sua identificação de autoridade, imprimia, ficava ali sua marca, e só poderia quebrar a pessoa que iria receber essa carta, né? Por exemplo, em 1 Reis, capítulo 21, versículo 8, diz assim: Então escreveu carta em nome de Acabe e as selou com seu sinete, quer dizer, com seu anel, e mandou as cartas aos anciãos, aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. Então, só os reis ou pessoas de autoridade é que tinham esse anel, também conhecido como o anel de selar, onde tinha geralmente as iniciais do nome daquele rei, daquele príncipe, daquela princesa, enfim. Então, partindo daí, a gente pode entender o que é ser selado com o Espírito Santo. Primeiro, quem sela é o rei. Deus Pai é o rei. É Ele quem sela com o Espírito Santo. Então, quem nos selou? Quem nos autenticou? O rei. Quem é o teu rei? Nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, o selo é uma comprovação de que a carta foi enviada pelo rei. Deus só sela as cartas que são dele. Olha só. Sendo assim, nem todas as pessoas são seladas, ou seja, nem todas são de Deus. Então pare um pouco para refletir. Você foi escolhido por Deus e você tem autenticação de Deus. Você é carta de Deus. Nem todo mundo recebeu ou irá receber esse selo. 3. O selo é válido para que outros percebam que a carta pertence ao rei. Olha só que bênção. Então, aplicando aqui ao texto, forte selado com o Espírito Santo da promessa. Então, nós somos a carta do Senhor, nós recebemos esse selo e todos vão perceber que nós somos a carta, que nós somos selados pelo Senhor e que nós temos o Espírito Santo, que é o nosso selo, que é o selo da promessa em nossas vidas. E o que é preciso para ser selado? Aí nós temos que retomar novamente ao texto. Efésios 1,13, bem aqui em cima, diz: Em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, forte selado com o Espírito Santo da promessa. Então, primeiramente, ouvir a palavra da verdade. Esse ouvir aqui não é só do ouvir, eu já ouvi a palavra da verdade. Não, é você obedecer primeiro a palavra da verdade. Mas que palavra é essa? O próprio texto responde: o evangelho da vossa salvação. O que o evangelho da nossa salvação fala? Que nós estamos salvos, remidos, lavados pelo sangue de Jesus, que nós somos filhos de Deus, adotados, herdeiros, co-herdeiros, autoridades contra todo principado, potestade, autoridades no céu, autoridades nos céus, autoridade na terra. Então nós temos que crer que nós somos salvos, crer nisso, e assim nós teremos o selo do Espírito Santo. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3 diz assim: Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Olha só, não é o rei, como nós já vimos, não é o rei que envia a carta, mas uma carta selada. Então Paulo está confirmando aqui que nós somos essa carta, uma carta selada, né, pelo Espírito Santo, não escrita com tinta, mas escrita com o Espírito do Deus vivo. Nós temos esse selo, o selo do Evangelho, o selo da mensagem verdadeira, da mensagem da salvação. E é por isso que nós temos autoridade espiritual, porque sobre nós está o selo do Espírito Santo da promessa. Olha só que coisa linda, que bênção.
né? Ele nos selou com o Espírito Santo. É bom a gente deixar bem claro que ser selado pelo Espírito Santo é ser uma carta, e dentro dessa carta ter uma mensagem. Que mensagem é essa? A mensagem do Evangelho, a palavra da verdade, do qual nós iremos pregar com autoridade, porque temos o selo do Espírito Santo. Mas no meio da igreja, muitas pessoas pensam que ser selado pelo Espírito Santo é falar em línguas estranhas, profetizar, pular, gritar, correr, cair, ter visões e revelações. Não é isso. É como eu falei, fomos selados pela palavra da verdade e pelo Evangelho da salvação. Independente disso, independente de qualquer coisa, dessas manifestações do Espírito Santo, nós temos que pregar a palavra. A palavra, para quem é selado, é o ponto principal. Não são essas manifestações aqui que muito tem no meio da igreja. E às vezes a palavra não é pregada, porque está se olhando muito essas manifestações, e às vezes o culto é muito cheio da unção, da revelação, da profecia, e é um que pula, outro que grita, outro que corre, que grita, enfim. E acaba sendo com que as pessoas saem de lá mais vazia do que entraram. Então, a autoridade é ser selado com o Espírito Santo. Selado com o Espírito Santo, você então é uma carta, e como carta, pregue o Evangelho da salvação a toda criatura. O oitavo princípio, ele nos deu poder. Glória a Deus. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Efésios capítulo 1, versículo 19. Bom, mas qual a grandeza, né? O texto fala aqui de sobreexcelência. Se excelente já é uma coisa, imagine a sobreexcelência. Olha só que palavra maravilhosa. Qual a grandeza do poder sobre nós? O texto fala ali, né? E qual a sobreexcelência, a grandeza do seu poder sobre nós. Então vamos ver que grandeza é essa. Deus operou com poder para nos libertar, nos tirou do reino das trevas, venceu a morte por nós, nos adotou como filhos, nos batizou com o Espírito Santo, nos deu dons e nos deu autoridade e poder. Então, qual a grandeza do seu poder? É todo o poder de Deus liberado para nos tornar uma autoridade, para nos separar para Ele, para nós sermos dele, o poder sobre nós. Eu vou repetir que isso aqui é tão tremendo para você entender que poder é esse. Não é o poder que nós temos, é o poder que Deus usou a nosso favor. Operou com poder para nos livrar das trevas, nos tirou, né, do reino das trevas, venceu a morte por nós, nos adotou como filhos, nos batizou com o Espírito Santo, nos deu os dons, nos deu autoridade e poder. Aleluias! Glória a Deus! Efésios capítulo 6, versículo 10 diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha, quando você estiver numa guerra, quando você estiver numa luta, o que o texto diz? Te fortalece no poder que Deus operou para te libertar. Olha como você estava antes. Olha como você era escravo da bebida, da prostituição. Olha como você era escravo da religiosidade. Olha como você estava na mão do diabo, cheio de demônios. Então te fortalece nisso. Te fortalece na força do seu poder.
Ele te tirou das trevas, Ele te libertou da morte. Você é filho dele. Então você vai lembrando disso e você vai se fortalecendo no meu Senhor, fortalecendo na força do seu poder, para que você não desperdice, não jogue fora tudo que Deus já fez, né? O preço que Jesus Cristo pagou naquela cruz para nos libertar. É nisso que você tem que se fortalecer, porque você é uma autoridade, é uma pessoa importante para o Senhor. Em Lucas capítulo 10, 19, diz assim: eu dei a vocês autoridade para pisardes sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano algum. Olha a grandeza do poder de Deus sobre nós. Ele nos deu autoridade para pisar serpente e escorpiões. Isso é uma simbologia, né? Porque as cobras e os escorpiões são insetos e animais que ficam escondidas nas rochas ali, né, no deserto. De repente a pessoa que está passando por um caminho no deserto pisa numa serpente, é picado pelo escorpião. Então são animais, digamos assim, peçonhentos, né, mas que têm um veneno mortal que pode matar as pessoas. Então aqui ele está fazendo uma alusão aos demônios, aqueles demônios que estão escondidos nas trevas, né? Então ele fala que a gente tem autoridade para pisar sobre esses demônios, sobre tudo aquilo que está escondido na espreita para querer nos matar. E não só sobre esses demônios, mas sobre todo o poder do inimigo. Observe que o inimigo aqui ele está no singular, ele está falando do próprio Satanás. Então ele está dizendo que sobre todo o poder de Satanás, não sobra nada para Satanás. Se você tomar posse dessa excelente grandeza do poder que Deus opera sobre nós, você vai ver que Satanás diante de você não é nada. E sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano algum. Nada. Os demônios, Satanás, as trevas, não vai te causar dano algum. Por quê? Porque o Senhor nos deu autoridade sobre todas essas coisas. Em Lucas 9, versículo 1 e 2 diz assim: Jesus convocou os 12 e deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. Olha só qual a grandeza do poder sobre nós. O Senhor nos dá autoridade para expulsar os demônios. Saiba disso. Você tem autoridade para expulsar demônios. Se um dia você se encontrar numa situação em que uma pessoa estiver possessa, não tenha medo. Vai lá, tome posse da autoridade e manda aquele demônio sair em nome de Jesus. Se um dia você se encontrar em uma situação onde as pessoas estão doentes, não tenha medo de orar. Seja ousado, tenha autoridade, tome posse da autoridade, da grandeza do seu poder sobre nós. E você vai lá e você ora em nome de Jesus. Se você vê pessoas enfermas, vai lá e ora. Se você tiver oportunidade para isso, vai lá e ora com autoridade em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Em Marcos 16, 17, versículo 18 diz assim: e estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esse texto aqui me lembra, assim que eu cheguei na igreja, e eu fui logo lendo sobre batalha espiritual, livros de guerra espiritual, fui logo tomando posse de autoridade. Por quê? Porque eu tinha uma guerra muito grande para enfrentar espiritualmente. E aí
eu comecei a fazer essas coisas assim, né? Eu comecei a orar e expulsar demônios, sem saber muitas coisas, né? Mas só tomando posse e autoridade daquilo que o Senhor falou na sua palavra, sem saber como é que fazia isso, mas eu ia lá, expulsava demônio das pessoas, eu curava as pessoas em Cristo Jesus, e isso trouxe um certo escândalo para a igreja. Algumas pessoas, alguns líderes da igreja disseram que eu não podia fazer isso, que eu não podia expulsar demônios, que eu não podia curar. E aí foram falar para o pastor. E o pastor me chamou e disse: Edson, eu estou sabendo que você está expulsando demônios, está curando as pessoas. Eu digo: pois é, pastor. Não é que eu vou atrás dessas coisas, não é que eu estou saindo assim, indo atrás, cadê demônio para expulsar e cadê gente doente? Não, às vezes eu estou numa oração, são pessoas da minha família que às vezes estão possessas e não tem quem faça, eu vou lá e expulso o demônio. Às vezes eu estou orando e uma pessoa pede oração que está enferma, então eu comecei a fazer isso. Isso causou uma certa inveja em algumas pessoas, tanto eu quanto a minha esposa. A gente começou muito cedo a fazer essas orações e essas libertações. Como eu falei, nós não íamos atrás. O Senhor nos colocava em situações em que a gente tinha que fazer alguma coisa. E a gente ia lá e orava e curava as pessoas. Então foram falar para o pastor que a gente estava fazendo errado, que a gente estava curando, porque a gente não tinha ministério, porque a gente tinha acabado de chegar na igreja. E o pastor sabiamente pediu para que eu lesse em Marcos 16:17. E eu li e ele disse: Edson, só me responde uma coisa. Estes sinais te seguem? Eu disse: pastor, esses sinais estão me seguindo. Eu estou expulsando o demônio. Eu estou curando pessoas. Ele disse: então eu vou te ensinar como é que faz essas coisas. Porque isso são autoridades para quem Deus escolheu. E de lá para cá, cada vez mais trabalhando para a obra do Senhor, libertando pessoas, curando pessoas, e não parei, em nome de Jesus. Então é assim, tome a sua autoridade. Se você um dia se encontrar numa situação em que uma pessoa precisa ser liberta, vai lá, toma posse, não é? Olha o que o Senhor diz: eis que eu vos dou autoridade para você pisar serpente e escorpiões. Olha o que o Senhor diz, que esses sinais vão te seguir. Olha o que a palavra do Senhor diz em Lucas capítulo 9, né? O Senhor nos dá autoridade contra os demônios, para curar, para pregar a palavra, para curar os enfermos, enfim. Acho que está faltando pessoas entender a palavra. Agora, é claro, quando você na igreja tem esses sinais, mas tem a bênção do seu pastor, já é um líder, já estudou, né, e sabe como operar, amém. Né? Eu, ao invés do meu líder ou da liderança me ensinar como é, eles fizeram foi me criticar, tanto a mim quanto a minha esposa. E o que a gente estava fazendo? Botando em prática a autoridade que Deus nos deu. Amém? Em nome de Jesus. Em Efésios capítulo 4, versículo 11 diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então qual é a grandeza do seu poder sobre nós? É que Deus nos separou para o ministério, para abençoar as pessoas, para colocar a sua obra em prática. Aí sim, né, através de uma titularidade, de um chamado, né, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Né? Então, está aqui revelado no princípio 8 a grandeza, né, do poder de Deus, a extensão do poder de Deus que opera em nós, tanto, né, no nível terreno, como sendo chamado para exercer o ministério, quanto ao nível espiritual, nos chamando para vencermos os demônios e potestades e curar as pessoas. Nono princípio: nos deu autoridade sobre todo o domínio do mal.
Efésios capítulo 1, versículo 21 diz: acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeie, não só neste século, mas também no vindouro. Então esse é o último princípio dos 9 princípios que nós já falamos, só repetindo, não deixe de assistir a parte 1 desta ministração, em que eu falo dos 4 primeiros princípios, e essa ministração que eu estou falando dos 5, né, princípios. E estamos aqui no 9º, e o 9º e último princípio diz que Deus nos deu, né, Jesus Cristo nos deu autoridade sobre todo o domínio do mal. Então, Jesus Cristo, quando ele morreu naquela cruz, ele se colocou acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Mas vamos entender esse texto. O que é um principado? O principado, ele é um príncipe que governa um determinado território, seja na terra ou nas regiões celestiais. Em João capítulo 12, versículo 31, exemplifica um pouco sobre isso. Chegou a hora deste mundo ser julgado, e agora o príncipe deste mundo será expulso. De quem que ele está falando? Jesus Cristo está falando de Satanás. Satanás, ele é um príncipe, então ele domina um certo território, seja na terra ou nas regiões celestiais. E o que é potestade? Potestade é um ser espiritual cujo poder e riqueza o torna soberano de uma nação. É também aquele que se coloca acima de Deus. Então, dentro da hierarquia das trevas, do poder das trevas, tem pela ordem, e isso a gente vai ver mais lá na frente, que eu vou falar sobre isso, né? A hierarquia das trevas, tá bom? Então nós temos o principado, que é Satanás, mas nós temos as potestades, tá bom? E a potestade é todo aquele que se torna soberano em uma nação, é aquele que é considerado acima de Deus, tá bom? Por exemplo, existe as potestades, assim como existe o principado, os principados da terra e do céu, né, das regiões celestiais, também nós temos a potestade. Então, lá em Tito, capítulo 3, versículo 1 e 2, fala de potestade da terra, potestade terrena, né? Então, o que diz? Admoesta-os a que se sujeitem aos seus principados e potestades. Olha, principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Aqui Tito, ele está falando de qual potestade? Ele está falando, né, de principados e potestades, ele está falando dos nossos governantes aqui na terra, o presidente, os governadores, os vereadores, os prefeitos, os generais, todos aqueles que têm autoridade, né? E a essas autoridades, né, de principados e potestade terrena, ele fala que nós devemos obedecer, e a gente não pode difamar essas pessoas. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de uma autoridade constituída, né, legalmente, democraticamente, né? Tem que tomar muito cuidado quando a gente fala. Uma coisa é você não concordar com o governo de um presidente, de um governador, enfim. Outra coisa é você infamar, outra coisa é você falar mal dessa autoridade. Uma autoridade não fala mal de outra autoridade. Tomar muito cuidado também a falar mal de pastores, tenha temor com relação a isso, de bispos, apóstolos. Nós temos que ter muito cuidado. Então grave isso no seu coração. Uma autoridade, nós somos autoridades, não fala mal de outra autoridade. Uma autoridade não desonra outra autoridade, não difama outra autoridade. Mas existe também a potestade do céu.
Está lá em Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12, que diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra, olha só, os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, assim como nós temos principados e potestades, que são as nossas autoridades terrenas, existem também potestades e principados, forças das trevas, príncipes das trevas nas regiões celestiais. A estes nós devemos, nos revestir com a armadura do Senhor e lutar contra eles. Porque esses principados e potestades espirituais, eles influenciam nos principados e potestades da terra. É por isso que esses homens estão fazendo leis contra o Senhor, leis contra a igreja, os políticos, os deputados, os senadores, os juízes. A gente está vendo aí no Brasil toda essa desordem. Isso tudo é uma influência diabólica, isso tudo é uma influência dessas potestades, desses principados, que através de meios legais, que são as leis, que eles aprovam, a lei do aborto, a lei da ideologia de gênero, de tudo aquilo que vai contra a palavra e a vontade do Senhor. Esses principados, eles usam a mente, usam o que eles querem com esses principados terrenos para fazer a vontade das trevas. Aí é que entra nós como autoridade, para que a gente possa dominar este mal, para que a gente possa repreender e lutar mesmo e falar mesmo que esses principados e potestades são do inferno e a gente não pode seguir essas hortes espirituais. Aí você entende qual é o seu papel como igreja: lutar contra essas potestades, contra esses principados. E em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39 diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto aqui fecha esse assunto, esses 9 princípios abençoados que nós vimos aqui, Porque o que ele fala? Que Paulo fala que ele está certo de que a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, tanto os terrenos quanto os principados espirituais, nem as potestades, autoridades terrenas e autoridades espirituais, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Então, amados, nós somos autoridades, é pelo amor, pela graça do nosso Deus, pela obra salvífica de Jesus Cristo na cruz. E nada disso, não tem um principado, não tem uma potestade, não tem um presidente, não tem um príncipe, não tem Satanás, não tem ninguém que vai nos separar do amor de Deus. E o amor de Deus se manifesta através da nossa salvação e da autoridade que Ele nos deu. Por isso foi pago um alto preço. Exerça a sua autoridade. Seja uma autoridade espiritual nas guerras espirituais. Esteja presente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Olha só que bênção. Que coisa forte é o que a gente falou aqui nessa ministração. Bom, em Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha a nossa condição. Nós estávamos debaixo de um poder das trevas. Nós estávamos debaixo, e agora você sabe que é uma potestade, estávamos debaixo dessas trevas.
mas o Senhor Jesus Cristo nos transportou para o seu reino do Filho do seu amor. Amém? Olha só que maravilha. Por isso, Lucas 10:19, eis que eu vos dou autoridade para pisar principado, potestade, serpentes, cobras, o que vier na sua vida. Tome posse dessa autoridade em nome de Jesus. Amém? Bom, então, resumindo, por que sou uma autoridade? Porque Ele nos deu sabedoria e prudência, porque Ele nos revelou a sua vontade, porque Ele nos selou com o Espírito Santo, que Ele nos deu poder e nos deu autoridade sobre todo o domínio do mal. E agora, você pode responder com mais propriedade essas 4 perguntas? O que é autoridade espiritual? Você é uma autoridade espiritual? Qual o texto bíblico que garante que você é uma autoridade espiritual? E aí, compartilhe conosco em qual situação você usou da sua autoridade espiritual. Então, compartilhe essas respostas aí nos comentários, e também no curso, na nossa plataforma, tá bom? Compartilhe, nós queremos saber em nome de Jesus. Amém, amados? Então, que você possa tomar posse de tudo que foi ministrado aqui. Você é uma autoridade espiritual. Glória a Deus, em nome de Jesus. Então, fiquem na bênção e até mais.